Olá, amigos. Saudações a todos. Nós estamos aqui com uma colocação aqui de O Livro dos Espíritos. Olha, já brincaram comigo, já falaram que eu estou aqui, disseram que o meu setup aqui está parecendo uma churrasqueira, tá? Poxa, você está fazendo os seus vídeos numa churrasqueira, mas não é uma churrasqueira, gente. Isso aqui, ó, é um papel de parede, tá? Eu fiz um fundo. Na hora me deu vontade de comprar essa cor, né? Que imita, né? Um tijolinho. Eu achei bonito, mas você sabe que o pessoal tem razão. Ficou parecendo uma churrasqueira mesmo, um cantinho, né? Eu achei muito engraçado, mas agora eu já comprei, já coloquei no lugar. Isso deu um trabalho danado para colocar aqui. E agora vamos seguir adiante, né? Então, falando em churrasqueira, a gente fala de churrasco, a gente fala de alimentação, a gente fala de carne, a gente fala de muita coisa boa, né? Então, quando a gente fala em carne, a gente, no caso das situações espirituais, né? Dos esclarecimentos, né? Sobre alimentação, essas coisas que as pessoas muito se indagam, né? Porque eu sou vegetariano, porque eu sou vegano, porque, né, existem essas vertentes, né? E eu tenho aqui no Livro dos Espíritos umas perguntas muito interessantes, porque eu também já me questionei muito sobre isso. Eu falei, poxa, mas eu estou comendo carne, carne faz bem, carne não faz bem. O que que acontece? Nós estamos matando os animais, estamos criando problemas para nós, né? Então eu fui saber que Divaldo Franco, né, e Chico Xavier são. Chico era carnívoro, né? E Divaldo afirmou uma certa vez que depois de uma reunião mediúnica, ele gostava de um bife. Eu adoro um bife. Eu falei, poxa, mas o cara fez uma reunião mediúnica, vai comer um bife? Eu ficava pensando, mas como é que pode, rapaz? O cara é um espírito avançado, né? Porque a gente coloca eles no topo, né? Mas, poxa, são pessoas muito abnegadas, são pessoas muito disciplinadas, né? A gente dá a impressão, quando a gente fala que alguém tem um mérito, né? Poxa, fulano ele é meritório, fulano se deu bem e tal. O que a gente está querendo dizer? A gente está dizendo que a pessoa não se esforçou, né? É a mesma coisa quando fala assim, você ter o dom, né, de falar, você ter o dom de cantar, você ter um dom de fazer alguma coisa, isso às vezes nos remete a uma situação não muito boa, porque tira o mérito do esforço. Porque nós às vezes nos esforçamos, treinamos, fazemos repetições, né? O cara vai lá, toca violão, não sei quantos anos, toca violão desde 5, 10 anos de idade. O cara tá com 30, 40 anos de idade. Aí fala, você nasceu com o dom de tocar violão. Isso é muito complicado, porque você acaba tirando o mérito do esforço. Quer dizer, o cara não se esforçou, não, ele nasceu sabendo. Isso não é legal, né? Então, quando a gente pega umas pessoas assim do meio espírita também e diz que são espíritos iluminados, que são. Não, às vezes, na verdade, né, mediunidade, conforme sempre dizem, né, mediunidade não é dádiva, é dívida. Então, muitas vezes, nós, quando nos sentimos, de uma certa forma, pessoas conscienciais, nós temos assim uma capacidade de rever, né? De estar revendo as nossas atitudes, de nos olhar. Quando essa cobrança é um pouco mais intensa, tá? Isso significa que nós não queremos errar de novo.
tá? A gente não quer errar novamente. Então, tem pessoas que aparentemente ou substancialmente não se importam com isso, né? Isso também não tira também o mérito que elas têm de tentar se esforçar de algumas vezes. Ou às vezes querem aparentar que não se preocupam, mas todos têm o seu nível de preocupação. Alguns externam isso e alguns não externam isso. Isso é tudo muito natural, isso é da individualidade, é do pensamento, da forma de interpretar de cada um de nós. Então, voltando aqui ao mérito do esforço, muitas vezes não é legal a gente tirar o mérito do esforço que as pessoas têm de aprender alguma coisa ou de treinar alguma coisa. Então, na questão da carne, né, voltando na questão da alimentação, a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 723. Olha que interessante. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos. E aqui os espíritos respondem: na nossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Olha, eu adorei ler isso, tá? Porque eu achava que nós, enquanto alimentássemos de carne, nós seríamos seres, para dizer a verdade, fadados ao umbral, né? O pessoal chama o inferno. Porque você está comendo uma carne de um animal, você está em pecado, né? Conforme muitas pessoas falam. E hoje a minha alimentação de carne ela é muito pequena, ela é muito baixa devido a algumas situações de saúde que eu tive. Então, isso não significa que eu tenha que chegar para as pessoas e falar assim: ah, mas eu não posso comer, que eu não posso ir. O cara me chama para ir para um churrasco. Eu não vou, não, porque eu não estou comendo carne. Não, você pode ir num churrasco, tá? Você pode muito bem ir num churrasco, nada de errado. Você não precisa também comer 1 quilo de carne. Porque tem pessoas que pensam assim: poxa, eu vou lá porque eu tenho que comer até. Não, você pode conversar, você pode bater papo, você pode ter uma comida, né? Você tem que. Na verdade, tudo em excesso é ruim, tá? Tudo em excesso é ruim. E o que as pessoas não entendem é isso. A gente tem que tentar dosar até que ponto, né, a gente quer usufruir das coisas. E as pessoas não entendem isso. Elas entendem que as coisas precisam ser intensas, né? Que precisam ser, de certa forma, abundantes, né? Porque a abundância significa a melhoria, significa a condição de você ter de sobra. Nós temos essa constituição de pensamento. Ou seja, enquanto eu não abuso, eu não tenho. Eu tenho que ter a ponto de abusar. Então, por exemplo, eu trabalho com alimentos, não significa que eu tenha que me empanturrar de alimentos. Então, a gente tem que tirar esse pensamento de que você, para ter as coisas, para você ter alimento, para você ter até a questão financeira, você não precisa jogar fora, você não precisa desperdiçar, você não precisa mostrar para os outros, você não precisa criar exibições ou falar excessivamente sobre aquilo.
Você pode ser mais discreto, mais tranquilo, e a vida vai fluir da mesma forma. Você não cria expectativas para si mesmo, você não atrai expectativa dos outros em cima de você. Fica tudo mais tranquilo na vida. A gente se diminui um pouco mais, né? A gente passa a não se cobrar tanto. Que tem um momento também na nossa vida que a gente se cobra demais. A gente se cobra muito, a gente faz muita situação de cobrança conosco. A gente se cobra a tal ponto que a gente se deprime, a gente passa mal de tanta cobrança. Muitas vezes nós criamos situações de ansiedade, situações, desenvolvemos síndromes, né? Por quê? Porque nós nos cobramos. Quando você cobra muito de você, obviamente você não vai conseguir suprir essa cobrança, porque ela é excessiva, ela é além do normal. Automaticamente você cria uma atmosfera de culpa. Você passa a se culpar. E quando você começa a se culpar, aí a coisa fica complicada. Porque quando você se culpa, você se torna infeliz. Você se torna insatisfeito por aquilo que você não consegue fazer, ou aquilo que você fez de errado. Você está constantemente é, pedindo perdão ao mundo, né? Só que, na verdade, esse perdão você não está pedindo. Você está se cobrando, né, algo que você não pode proporcionar, porque as nossas capacidades elas são limitadas. A gente não pode se julgar uma pessoa capaz de dar conta de tudo. Nem tudo que as pessoas te perguntam você tem que responder. Nem tudo que as pessoas te falam você tem que ter uma resposta ao pé da letra, né? Na ponta da língua, como dizem. Então nós temos que ter uma situação de menos cobrança. E voltando aqui na situação da carne, como ela, ó, o homem deve se alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Olha que interessante. A carne nutre a carne. Então, se nós somos feitos de carne, né, dentro de um processo químico, né, biológico e natural, a carne ela nos traz proteína. Nós precisamos de proteína. Então, a nossa composição sendo de carne torna mais justo o uso da carne, não é isso? Aí tem uma outra pergunta aqui que é a 724. A abstenção de alimentos, animais ou outro como expiação é meritória? Ou seja, você sentir vontade de comer uma carne, você sentir vontade de se alimentar de carne, e você não vai, eu não vou comer isso aqui, mas eu tô morrendo de vontade de comer um bifezinho, uma carninha mal passada, ou bem passada, ou com um tempero de tal forma, e você cisma de não comer. Qual é o mérito que você consegue? Olha que interessante. Aí a resposta dos espíritos: sim. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Olha que interessante. Então, se a privação é séria e útil, tá? Por exemplo, a minha privação de comer carne, ela é séria e útil, né? Devido a problemas hepáticos que eu tenho alguma dificuldade de digestão da carne. Que a carne já é um alimento com uma digestão já um tanto mais difícil.
Então, eu, por exemplo, não devo consumir muita carne, né? E hoje em dia, eh, o meu consumo de carne é bem pequeno, porque eu me sinto melhor. Só por isso. Não é porque eu quero comer, que eu sinto vontade, que me dá água na boca e eu fico triste. Às vezes tem pessoas que até se deprimem porque deixam de comer, entendeu? Então isso não é legal. Você está se privando de uma coisa por um fim útil. Não, é porque eu acho que eu tenho que me privar, porque dizem que é pecado comer carne e tal. Então você acaba se privando de uma coisa. É uma privação inútil. Você sente vontade de fazer aquilo e você não faz. Não tem nada de mérito nisso. Isso é, na verdade, está dizendo aqui, ó, se privam em aparência, ou pelo menos também muitas pessoas não comem porque não querem que os outros vejam ele comendo, isso ainda é pior, porque come em casa, escondido, e na frente dos outros não come. Isso aí é chamada que é a hipocrisia. Então, o que acontece? Na verdade, para fechar nossa reflexão sobre isso, nosso vídeo já está indo para 17 minutos. O mais importante de tudo é qual é a utilidade, qual é a compensação que se cria. Porque a gente vê aqui, ó, tudo no mundo tem lei de trabalho. Ó, e deve conservar as energias e a saúde para poder cumprir a lei do trabalho. O que é trabalho? Trabalho é toda atividade útil, não é isso? Então, se ele tem uma atividade útil, que é o trabalho, ele está criando uma compensação. Ele precisa compensar. Então, quando a gente fala assim, poxa, mas tudo é uma troca, então a vida é um comércio, né? Aí Emmanuel fala que a nossa vida, né, a nossa condição de vida, ela situa-se diante de um verdadeiro intercâmbio. Quando a gente fala em intercâmbio, a gente está falando em troca, né? Então, essa troca é uma troca saudável, não é uma troca de suborno. Olha, eu vou te dar isso se você me der aquilo. Se você me proporciona isso, eu proporciono aquilo para você. Então não é por aí, tá? Então ela é composta de méritos em cima daquilo que a gente compensa também. Então a questão do consumo da carne não tem nada a ver com o que você vai fazer ou não o uso dela. Mas qual é a compensação? O que você tem feito? O que você tem trazido para o universo para trocar essa compensação, né? Recentemente eu assisti um filme do Gandhi em que um rapaz houve uma rebelião lá na Índia e o cara matou uma criança. Quando ele matou uma criança, o que aconteceu? Ele foi para o Gandhi e falou. Uma criança, né, de um grupo rival, que havia uma rebelião, né, lá na Índia, e houve uma morte. Ele matou, ele esmagou um garoto. E ele perguntou para o Gandhi o que ele deveria fazer para compensar isso, porque aí ele falou assim: eu matei um garoto. Aí o Gandhi olhou para ele e disse: olha, você tem uma forma de resolver isso. Ele perguntou: qual? Ele cria uma criança. Pode criar uma criança. Você vai criar uma e quando você procure saber se essa criança é do grupo rival. Assuma uma criança como seu filho e cuide dela.
E o cara... Então, isso aí é uma lei de compensação. Igual pessoas que falam assim, poxa, mas eu maltratei, eu matei, quando eu era criança, eu tinha mania de tacar pedra em cachorro, eu matei um cachorro. Você criou um complexo de culpa, você criou. Aí, poxa, mas como é que eu faço para fazer isso? Eu sou um pecador, eu não tenho mais como voltar atrás, eu destruí a vida de uma vida, eu destruí várias vidas de animais. É o processo de compensação. Então você compensa. Não é difícil. Cria um animal, ajuda, mas, mas eu não tenho, eu moro num apartamento, eu não posso criar. Eu vejo tanto cachorro jogado na rua. Eu queria tanto ajudar os animais. Eu queria tanto fazer as coisas pelos animais. Você não precisa trazer o cachorro para dentro de casa. Nós temos várias organizações, né, que lutam pelos direitos dos animais, que acolhem animais de rua. Então, ajude essas instituições. Toda instituição tem um número de conta. Poxa, faça sua doação na conta número tal. Você vai estar contribuindo. Todo mês você vai lá, bota, deposita, transfere R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 10, qualquer valor. Você vai estar fazendo o trabalho. Então, assim, se você ajudar quem já está ajudando, você já está fazendo uma compensação, você está criando uma compensação para você. Porque aquele dinheiro que você dá, ainda que seja pouco, ele inteira para uma ração para o animal lá. Ele já inteira para comprar um remédio para o animal lá. Então as pessoas querem criar grandes projetos, né? Eu, por exemplo, tive uma vez que eu cheguei a pensar em montar um canil. Aí eu falei, vou montar um canil, vou comprar um terreno e vou pegar cães de rua, vou arrumar pessoas voluntárias para doar ração, para doar medicamentos, vou entrar em contato com veterinários e para conseguir um serviço, né, um serviço com um bom preço ou até gratuito, se for o caso, e acolher animais de rua. O que aconteceu? Eu comecei a pensar quanto é que isso ia me custar e o tempo. Porque às vezes o dinheiro ele compra o terreno, o dinheiro compra a ração, o dinheiro compra o remédio, o dinheiro compra, ele paga. Mas e a dedicação? Ele compra a dedicação? Ele não compra a dedicação. Ele não compra o carinho, ele não compra a atenção, ele não compra a presença da pessoa. Muitas vezes nós, né, na nossa família, né, entre amigos, conhecidos, entre pais e filhos, né, entre cônjuges, as pessoas compensam com dinheiro. Não vou aqui, você não está faltando nada, você tem o dinheiro que você quer e tudo, mas às vezes não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer uma atenção, a pessoa quer um carinho, a pessoa quer um compartilhamento de ideias, ela quer um diálogo, ela quer um bom dia, ela quer uma boa noite, ela quer um abraço, ela quer um carinho, passar um carinho, uma coisa pequena. E a gente muitas vezes pensa, né, no nosso afã de criar a nossa subsistência, fala, poxa, a geladeira está cheia. Está faltando o que que você está reclamando? Aí o outro fala assim, não, não está faltando nada não. Mas está faltando. Está faltando sim, está faltando. Com certeza que está. Então, vamos criar compensações simples, compensações muito mais baratas. Então, hoje, por exemplo, eu posso fazer uma transferência mensal para instituições ou para uma instituição apenas, muito mais em conta do que o que eu iria gastar
até em reunião com amigos, para montar um canil. Então tem uma frase muito interessante que eu já li, que diz o seguinte: pensar em grandes projetos é uma ótima forma da gente esquecer os pequenos atos, né? Quando a gente pensa muito grande, a gente acaba não dando conta das pequenas coisas que a gente precisa fazer. Isso é muito importante. Então vamos levar esse pensamento conosco de que nós podemos criar compensações. Não importa do que você se alimenta, do que você faz, do que você pensa, mas se tudo for voltado para um fim útil, né? Não precisa nem dizer que é para o bem, tá? Porque se for útil, é para o bem. A gente não precisa. Pô, mas como é que eu vou saber que o que eu estou fazendo é bom? Muito fácil. Existe uma premissa inerente a todas as religiões que diz: faça ao próximo tudo aquilo que gostaria que fosse feito a você. Aí a gente pergunta: quem é o meu próximo? Pode ser o vizinho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o cachorrinho, pode ser o boi, pode ser o cavalo, pode ser um objeto. O próximo. Jesus não disse a próxima pessoa, ele não disse o próximo parente, ele não disse. Ele só disse o próximo. O próximo é qualquer um. Tá? Então nós guardemos esse pensamento, essa reflexão, que a gente possa, através da preocupação do consumo da carne, ou de alimentos em geral, ou de algumas coisas que a gente faça, a gente não se preocupar com isso exatamente, né, com o produto, mas sim a gente se preocupar com o que nós fazemos, né, da nossa vida para que a gente consiga, que a gente chama de honrar aquilo que nos alimentamos. Tá bom, gente? Então fica aqui o nosso recadinho e queremos agradecer a todos pela atenção e tamo junto aí, mais uma vez. Abraço a todos e muita paz.